Eu sou tão inocente, mas tão inocente. Eu continuo caindo nessa história de sair e tentar jogar a verdade ou consequência. Eu não sei porquê, pra ver o meu nível de inocência. E eu tava até agora, faz muito pouco tempo, agora é 3 da tarde, 3h12, tentando bolar uma maneira de conversar com essas pessoas que foram pra rua ontem, no domingo, dia 26, porque eu achava que as pessoas que tinham ido, ou pelo menos boa parte, a maioria, eram pessoas que estavam sendo enganadas, que elas estavam sendo iludidas por alguém, quando na verdade não é isso. Eu tô percebendo que a maioria das pessoas que estavam ontem na rua, arrancando faixa, botando a cara de político em cada lugar, botando a cara de juiz em roupa de super-homem, são a nata dos golpistas do país, sabe? A nata dos reaça, a nata daquela galera que pede por ditadura. A minoria dos que estavam lá foram porque estavam enganados, foram porque estão iludidos por alguém, foram porque estão meio cegos. A minoria. A maioria tá lá sabendo porque tá lá e porque quer estar lá. Ou melhor, quer que algo que eles estavam pedindo lá vire realidade. Falam tanto em ditadura da Venezuela que eu acho que o que eles realmente querem é meia horinha no soco com a Venezuela e quem vencer fica com a ditadura. Eu acredito que vai dar empate e a galera vai pedir pro Bolsonaro ficar mandando e desmandando no que quiser. Vamos nichar, vamos focar. Eu vou falar só de um momento específico nesse vídeo. Você deve ter esbarrado em alguma rede social, ou se você me segue lá no Instagram, @noinstagabrielmerchazinho, coloquei o vídeo de um cara que arrancou uma faixa que era uma faixa em defesa da educação, mano. Era uma faixa só pela educação. Inclusive tem uma galera que não entendeu ainda, então vamos tentar fazer o seguinte, vamos focar só na educação por enquanto, depois a gente vê as outras coisas. Por favor, vamos tentar defender só a educação esse minutinho, por favor. Aí pessoal, tudo bem? Olha aqui ó, vamos retirar essa faixa porque prédio público não pode ser utilizado de forma ideológica. É Brasil, dinheiro público com responsabilidade. Nós estamos aqui buscando um Brasil melhor. Não vamos permitir mais isso. Curitiba vai funcionar. Um grande abraço a todos. Eu sei que o governo tá tentando jogar com a reforma da Previdência junto com a educação. Eu sei tudo isso, mas assim, é mais fácil a gente pegar e chamar mais pessoas quando o assunto for só educação. Não tô dizendo que a gente não vai falar das outras coisas, não tô dizendo que a gente não vai lutar pelas outras coisas, eu não estou dizendo que as outras coisas não são importantes. Mas a gente precisa entender que existe uma galera que tá se movimentando pela educação, ponto. Se a gente não souber usar esse momento de que tem pessoas que estão se mobilizando só pela educação e ponto, a gente vai perder. A gente vai perder real. E a gente vai perder pra uma minoria. Uma galera que foi lá, programou um monte de coisa, fez novela, colocou hashtag lá em cima. Um número gigantesco de gente usando a hashtag. E aí quando vai pra rua, não é exatamente isso que acontece. É desproporcional a quantidade de interação por uma hashtag e a quantidade de gente que tá na rua por essa hashtag que foi usada, sabe? Aqui você consegue ver a comparação de robô e gente na rua. Mas essa galera que foi pra rua dia 26 e foi pra rua com um objetivo simples, foram pra rua com um cartaz escrito abaixa o STF, que queriam fechar o STF e fecha o Congresso. Teve senhora, eu vi vídeo, aquela senhora em particular parece aquela pessoa que tá meio anestesiada, não sabe exatamente o que tá acontecendo, o que ela tá falando, o que ela tá pedindo. Aquela eu acho que é um dos poucos casos de pessoas que tem uma salvação se a gente conseguir dar um estalinho na cabeça, mas beleza. Mas o vídeo em que ela aparece dizendo que se não tiver o STF, se não tiver o Congresso e deixar o Jair Bolsonaro, o país vai pra frente. Tem que deixar o Moro e o Jair Bolsonaro trabalhar. O Congresso e o STF estão atrapalhando. Essa senhora sintetiza sim as manifestações do dia 26. Caio Coppola, que é um comentarista político, agora não é o jornalista, tá? Comentarista político da Jovem Pan, que vive tentando dizer que o governo Bolsonaro não é tudo isso, tá sempre passando pano pro governo Bolsonaro. Tô eu esperando um momento pra gente entender exatamente por que
toda essa energia direcionada para defender o governo Jair Bolsonaro? A gente vai descobrir. Mas esse esforço que ele faz para tentar mostrar que o dia 26, ontem, domingo, não foram manifestações de pessoas que estavam pedindo pelo fim do STF, pelo fim do Congresso, não estavam pedindo para que Jair Bolsonaro tenha total poder para fazer o que ele quiser. É mentira. Quando ele, comentarista político, que se diz comentarista político, vai e acaba diminuindo isso, dizer que na verdade, não existe isso de ele estar cego, ele não tá vendo o que tá acontecendo. Não, ele tá vendo o que tá acontecendo. Ele tá vendo e tá apoiando o que tá acontecendo. Ele sabe exatamente por que ele tá lá na rua pedindo aquilo. Como que você pode ver um vídeo de um monte de gente tá falando sobre doutrinação, tá falando que o dinheiro do Estado não tem que ser usado pra isso, que é prédio público e não sei o que, e aí eles tiram uma faixa de educação, de defesa da educação, para colocar a cara de um político. Dinheiro público não pode ser usado para esses absurdos. Aí eles tiram a faixa da educação e colocam a cara de um político, colocam a cara de um juiz, colocam um fantoche de sei lá o que, de alguém que eles acreditam que vão salvar o país, alguém, um ou dois, né? E que é o super-herói da nação, e é isso aí. Porque o prédio pode ficar envolvido com a cara deles. Agora, com uma coisa escrito educação, não pode. Aí é doutrinação. Em defesa do país, a gente vai tirar a faixa que tá escrito educação e vai colocar a cara de um político que daqui 4 anos, eles nem sabem se vai estar lá de novo. Daqui 10 anos já vai ter mais ou menos o reflexo do que as pessoas vão falar sobre ele lá na frente. A gente precisa de um distanciamento histórico muito maior para tentar entender como que o governo Bolsonaro vai ser visto na história do Brasil, né? Mas eu me arrisco a chutar que certamente vai ser colocado como um dos piores, se não o pior, pra galera que achava que o governo Dilma ia ganhar de pior governo da história do país. Pois é, Jair Bolsonaro vai ganhar esse prêmio e vai ganhar o prêmio de governo dos absurdos, de governo do obscurantismo, de governo de lunáticos. Porque eu vi gente tirando faixa de educação pra colocar a faixa o Olavo tem razão. Eu vivi pra ver gente dizendo que Olavo de Carvalho tem razão. Teve gente que saiu de casa com faixa, cartaz, papel, como é que é o nome daquele negocinho? Aquelas faixinhas na cabeça como se fosse show de cantor sertanejo. Tem o Luan Santana que tem escrito assim, que os fãs colocam amarrado na cabeça. Pois é, tinha gente assim, de verde e amarelo. Olavo tem razão. As pessoas saíram de casa pra dar razão pra um velho que mora lá no interior dos Estados Unidos. Não tem opinião formada ainda sobre terra plana. E não tem opinião formada sobre terra plana, mano. Esse não é o maior sintoma de uma doença terminal que tá tomando conta do país, que vai matar todo mundo, vai matar eu, vai matar você, vai matar a galera que tava lá na rua dia 26, eu não sei o que é. Se o presidente chamar a galera pra ir pra rua porque ele acredita que tem que defender qualquer absurdo, coloca qualquer absurdo aí na tua cabeça, essa galera vai ir. É essa quantidade de gente que vai ir pra rua. Pra qualquer coisa que o presidente pedir, qualquer coisa. Se o presidente pegar e falar que agora, a partir de hoje, tem que defender milícia porque não tem jeito, a milícia é o caminho pro país, vai ter comentarista político que vai conseguir distorcer todo o negócio e vai colocar um veja bem. A gente tem que entender que, e aí, dia 26 de outubro, novembro, dezembro, a gente vai ter essa mesma quantidade de gente na rua tirando faixa de educação e colocando faixa a milícia tem razão. Os inimigos da nação viraram aquelas pessoas que estão defendendo a educação. Gente que eu vi defendendo a educação que inclusive nem pôde usufruir desse negócio chamado educação. Porque essa galera que tava ali no dia 26 fazendo balbúrdia, por exemplo, não tem noção do que é o país delas. Elas têm noção ali do centro de São Paulo, do centro do Rio de Janeiro, e não me surpreende nada esse tipo de coisa acontecer, por exemplo, esse vídeo da educação acontecer em Curitiba. Não me surpreende. É só você ver, por exemplo, o histórico de representantes do Rio de Janeiro e o atual, inclusive, é só você ver representantes de São Paulo, é só você ver, por exemplo, Curitiba, os representantes e os atuais.
Não me surpreende. Não vou nem gastar meu tempo, não precisa tentar aqui fazer um discurso, cagar uma tese de 10, 12 minutos de conversão, de tentar conversar com a galera e trazer pro meio campo e depois distribuir pro lado lúcido da história. Não precisa. Quem estava lá nessa manifestação é essa galera que foi lá e tirou uma faixa da educação para colocar a cara de um presidente. Com essa galera em específico, esse pedacinho não tem como conversar. Essa galera tá fazendo mais esse monte de coisa aí que certamente você viu, perseguindo gente na rua porque tava com uma camiseta da Marielle, tirando foto com um morador de rua com uma placa de não sei o que, de político, de corrupção, sei lá. Eu não quero isso. Eu vou gastar energia pra fazer vídeo e tentar conversar com aquela galera que eu sei que tá lá, mas tá lá sendo ludibriado, com aquela galera que tá lá e que eu sei que tá lá porque foi enganado. A galera que tá lá consciente, que sabe o que tá pedindo, que sabe que quer intervenção, que quer Jair Bolsonaro mandando e desmandando nesse país, não tem como. Pra essa galera, só duas coisas: tempo ou desejar pra elas o que elas estão desejando. E aí, tá todo mundo aqui no mesmo barco, vai todo mundo se ferrar também. Mas fazer o quê? Vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Vai que você tem, né? Nunca se sabe. Que você se inscreve no canal, o primeiro comentário fixado vai ter link pro Apoia-se, pras minhas redes sociais, se você quiser trocar uma ideia por lá. Comenta aqui o que você acha desse negócio de tirar faixas de educação e colocar a cara de presidente, colocar a cara de guru ideológico, enfim. Dá tua opinião aí, tá? Até um próximo vídeo, que vai ter bastante coisa ainda sobre esse dia 26. Tchau.